Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. É um motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor para lhe render louvores e estarmos cultuando ao nosso Deus. Eu vou pedir aos irmãos que possam abaixar suas frontes para podermos nos falar com o Pai. Oremos. Senhor, grande Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por chegarmos aqui na sua santa presença, Pai. Abre os nossos corações, nossos ouvidos, o nosso entendimento, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para cantar louvores a Ti, Senhor, para que possamos, Senhor, sair daqui cheios do Teu entendimento, da Tua palavra, da Tua verdade que liberta, Pai. Continue conosco, nos abençoando nesse culto, Senhor. Abençoa a palavra que vai ser ministrada, Senhor. Os louvores que aqui vão ser entoados em adoração ao Teu santo nome, Pai. Receba, Senhor, esse culto, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos no nome santo e doce de Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Salmo 122, verso 1. Você também que está nos acompanhando pelo YouTube, você também pode estar cultuando conosco, o versículo vai estar aparecendo para você, e assim podemos ler todos a palavra do Senhor. Vamos ler em uma voz só? Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Essa alegria de estarmos mais uma vez na casa do Senhor é que nos mantém de pé, é que nos mantém firmes para cada dia mais a gente procurar entender a palavra do Senhor, o que Ele quer nos mostrar. A cada dia procurarmos sermos mais servos na casa do Senhor. Vamos estar cantando um cântico que diz, bom estarmos aqui, louvando a Deus. Seu santo nome, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito, tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, essa união
nunca falte para nós. Só, gente. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos estar fazendo uma nova leitura. Ela se encontra em Mateus 28, do 1 ao 20. Eu vou estar lendo os versos ímpares, os irmãos vão estar lendo os versos pares. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei: Vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. Se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós os persuadiremos, pois poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito aos judeus, até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos. Senhor, grande Deus e Pai, Senhor, o Senhor ressuscitou. O Senhor fala conosco diariamente, o Senhor nos guardas, o Senhor nos traz a palavra, Senhor, através do seu mensageiro, através da revelação da tua palavra, Senhor, a nossos corações, Senhor. O Senhor ressuscitou e nos deixou um ide, pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Senhor, que possamos a cada dia mais, Senhor, cada vez mais, Senhor, ser preenchidos pelo Teu amor, que é o caminho que leva a Ti, Senhor, como foi dito na Escola Bíblica Dominical, domingo passado, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais nos estar dando força, saúde, entendimento, para que cada vez mais a Tua palavra possa entrar nos nossos corações e através de nós, Senhor, sermos luz, sermos bênção para outras pessoas, Senhor. É isso que te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Há um cântico que diz, Jesus, Filho de Deus. Conta um pouquinho sobre que Jesus ressuscitou. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não há o seu lugar. O amor assim, o mundo não. Pecado
Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido é seu nome, é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Deixou deixou a sua glória Por mim e por você. eu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Senhor, meu Deus, o seu nome é exaltado sobre todos, Senhor. Tu és poderoso e grande em nos perdoar, Senhor, cada um dos nossos pecados. O Senhor é que nos purifica, Senhor. O Senhor é quem nos ensina, nos convence de todo pecado. Continue, Senhor, nos ajudando a vencer cada batalha diária, Senhor. Cada procrastinação, cada preguiça de ler a Tua palavra, de buscar conhecer mais de Ti, a cada dia mais, Senhor. Guarda-nos, Senhor, nos protejas, nos mantenha firme, constante na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Há um cântico também que diz: reina em mim. Pode ficar de pé para cantar, que esse é mais, ritmadozinho, só para a gente louvar com alegria. Nesse momento, os irmãos que vieram preparados para os seus dízimos e ofertas poderão estar entregando aqui no Casofilaço. E você também que está nos assistindo, se você gostaria de contribuir conosco, na descrição do vídeo tem as informações que você pode também estar participando mais e mais do culto conosco também. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e por tudo só. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim
Andréia, poderia estar agradecendo os dízimos e ofertas? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Pai, de devolver ao Senhor, ó Deus, daquilo que o Senhor já nos tem dado. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque não só tem nos sustentado, tem dado a provisão, como tem nos fortalecido, tem nos guardado. Ó Pai, o Senhor tem sido fiel, ó Deus, ao teu povo. Obrigado, Senhor, por tua igreja, Pai, aqui reunida, não só aqui nesse lugar, mas nas redes sociais, ó Pai, que onde estiver entrando, Senhor, esse culto, esse louvor, ó Pai, que possa haver quebrantamento, derramar, Senhor, do Teu Espírito, ó Pai, que possa haver conversão, ó Deus, que possamos estar atentos à Sua voz. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua fidelidade, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, nós Te pedimos, agradecidos, certos que somos ouvidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos estar fazendo mais uma leitura bíblica que se encontra em Isaías 6, do 1 ao 8. Um ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Até o 8, por favor. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa passagem de Isaías, ela é maravilhosa. E quando a gente é confrontado, a gente refletimos sobre nós mesmos, às vezes a gente fica como Isaías, né? Balança, treme, porque eu sou de lábios impuros, como ele diz. Ele não se achava digno, né, de ser chamado para aquilo que Deus estava falando. Mas quando ele se sentiu assim, diz ali que o anjo trouxe a brasa viva e ele foi purificado. Aí, nesse momento, ele diz: aceito, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E às vezes também é conosco também. As dificuldades, às vezes a gente olhamos para nós e não vemos que somos totalmente santo e puro como é o nosso Deus. Mas é importante quando a gente refletimos e buscamos a santidade de Deus, se baseando e olhando no que Ele é capaz de fazer, no que Ele é para todos nós. E Ele é santo, santo e santo. Nesse momento, vou convidar o nosso pastor para estar cantando o hino 9 do nosso cantor cristão, Santo, Santo. Convidar a igreja a se pôr de pé mais uma vez.
Vamos louvar a Deus com toda a nosso pulmão, né? Também com o hino. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso enviador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. E formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver sua glória sem tremor. Somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito é excelso Criador. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome com fervor. Santo, Santo, justo e compassivo, és um só Deus, és belo. Deus é santo, glórias e honras a Ele. Amém. Santo, Santo, Santo. Nesse momento, eu vou estar convidando o irmão Jorge para que possa estar aqui, vindo aqui à frente, para estar orando pela palavra que vai ser pregada, que vai ser ministrada aos nossos corações. Senhor Deus, nosso Pai, está no céu. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque estamos na tua casa, Senhor Deus. Onde nós possamos falar contigo, Senhor Deus, e sentimos, Senhor Deus, a tua presença entre nós, Senhor Deus. Senhor, possa estar nos abençoando, Senhor Deus, nos guardando e livrando, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos aqui presentes, Senhor. Aqueles irmãos que aqui não puderam vir nesta noite, Senhor Deus, Senhor, possa estar abençoando da mesma forma, Senhor Deus, e nos dar um culto alegre, Senhor Deus, um culto com cheiro de Cristo, Senhor Deus. Nós abençoe, nos guarde, nos leia e nos volte para nossos lares, Senhor Deus, amparado pelo Espírito Santo do Senhor. Que eu possa estar nos abençoando. Abençoe o pastor que vai trazer a mensagem agora, Senhor Deus, que a tua palavra possa falar em nossos corações. A oração que fizemos, Senhor, com perdão das nossas falhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje para sempre. Amém. Graça e paz. Amém? Deus seja louvado. Você que está em casa, Deus te abençoe essa noite tão bonita, tão gostosa.
Hoje nós estamos tendo a alegria de estar conosco o Everton e a namorada, é isso? Qual é o nome dela? Juliana. Prazer, irmã Juliana. Que Deus te abençoe, tá? Que a paz do Senhor Jesus invada o teu coração. Amém? A irmã Lena está conosco. Agora pela noite também a irmã Eni. Que alegria, boa. Revê-los no irmão Jorge, que à noite não estava podendo vir. Hoje ele conseguiu vir, estar conosco. Motivo de alegria, né? Irmãos, nós temos alguns motivos de oração também. Essa semana o nosso irmão Rinaldo, semana que passou, ele fez mais um ano, e nós vamos agradecer pela vida do Rinaldo, né? Além do Rinaldo, há outros motivos pelos quais nós devemos orar. E um deles é orar pela vida de alguns pastores aqui da Gonçalense. O pastor Alessandro Farias, da Memorial do Coelho, aqui pertinho de nós, foi internado ontem no Hospital de Manilha com Covid, né? E vamos orar por ele. O pastor Dario, essa noite nós soubemos que a sua saúde piorou um pouquinho, voltou, retroagiu, né, o estado. E vamos orar pelo pastor Dario, né? Outros pastores entristecidos. Pastor Renato Dantas também está internado. Pastor Ricardo Valentim Leal, aqui da PIB do Jockey. Irmãos, muita gente sofrendo. Além dos pastores, tem os membros das igrejas, tem os irmãos diáconos, né, que são oficiais das igrejas. E nós devemos muito agradecer a Deus, porque o Senhor tem sido conosco, né? Tem nos dado vitória sobre essas lutas tão grandes, tão tamanhas. A partir dessa semana agora, a faixa etária já caiu bastante. E até os 28 anos, no sábado, aqui em São Gonçalo, serão vacinados. Que bom, né? Que a turma está chegando a sua vez, né? Está chegando a sua vez aí. Daqui a pouco estaremos aí. Sim. Então o horário também será estendido até às 21 horas. Aqui, alguns postos aqui em São Gonçalo. Isso é motivo de gratidão a Deus, porque Deus está sendo conosco. Vamos também clamar ao Senhor pela nossa nação, por esse momento político que nós nos encontramos. E eu quero convidar você agora para a gente colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu não sei quem dentre nós tem algum pedido a fazer a Deus, ou tem um agradecimento a colocar diante de Deus. Nós vamos fazer esse nosso momento de ação de graças. Você vai ficar em pé onde você está, e eu já vou entender que você tem um motivo, e diante de Deus você vai colocar esse motivo. Pastor, eu preciso de um emprego. Pastor, eu quero que ore por mim, que eu estou com uma luta na minha família. Pastor, eu quero pedir orações pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, por quem quer que seja. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer assim então. Glorioso Deus, nosso eterno Pai, nós colocamos, Senhor, na Tua presença agora, a vida, Senhor, de cada um dos Teus filhos que congregam neste lugar. Rogamos, Senhor, que o Senhor abra portas de emprego. Rogamos, Senhor, que o Senhor esteja curando enfermidades. Ó Deus, nós suplicamos pelo irmão João, por sua vida, por sua saúde, Pai, principalmente nesse momento que ele está tratando e os remédios vão começar a fazer o efeito. Ajuda, Senhor, a teu servo a voltar a ter a saúde de outrora. Ó Deus, nós queremos pedir pelo irmão Jorge, pela sua irmã, pelo seu cunhado, pelo seu sobrinho. Abençoa aquele povo, Pai, que está ali em Bom Jesus do Itabapoana e precisando de oração. Então nós nos unimos a eles agora, Pai, em oração. Nós suplicamos também, Senhor, pela irmã Lena, que está desempregada, precisando de emprego, de trabalho. Abre as portas, Senhor. Nós suplicamos, Senhor, também pelos pastores aqui citados, o pastor Dario, o pastor Alessandro Farias, o pastor Ricardo Valentim Leal,
e outros demais pastores. Senhor, não nos desampare. Pastor Renato Dantas, ó Deus, tem misericórdia. Obrigado pelas as melhoras que alguns deles já tiveram. Sê com a sua mão de poder sobre sua igreja, Senhor, aqui e espalhada pela face da terra. Cuida, Senhor, também da direção do nosso país, daqueles parlamentares. Cuida, Senhor, da direção da nossa cidade, do nosso estado, do Rio de Janeiro. Ó Deus, tem misericórdia. Agora, Senhor, nós queremos pedir pelo estado de Goiás, que passa por aquele momento tão difícil ali, ó Pai, que o Senhor esteja ajudando aquelas pessoas que estão com medo nas suas casas. Senhor, resolve esse problema em nome de Jesus. Nós suplicamos também, Senhor, pelos nossos amigos que aqui estão conosco nesta noite. Agradecemos, Senhor, a vida da Júlia, nós agradecemos a vida do Everton e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja tomando cada um dos teus servos que aqui estão conosco nesta noite. Os que estão em casa nos acompanhando, sê com eles, Pai. Ajuda-os, Senhor, em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar. Alguns dos nossos irmãos certamente são de ação de graças mesmo, né? Como o irmão Zé Carlos, irmão Cosme e outros irmãos que estão, graças a Deus, se recuperando. A irmã Conceição, nós não esquecemos desses irmãos em oração. E Deus sabe, Deus conhece cada um deles. No final do culto, nós estaremos entrando rapidamente numa aprovação de uma ata de uma das nossas assembleias. Então, ninguém saia, nós vamos fazer a votação para amanhã, então, já encaminhar registro dessa ata. Irmãos, que alegria poder estar na casa do Senhor. E é mais alegria ainda, porque nós podemos ter a palavra do Senhor para ler. Livro do evangelista João, Evangelho segundo São João, o capítulo de número 9. E é um texto que há muito eu não prego sobre ele, mas que eu gosto muito. Eu sinto muito prazer em ler esse texto aqui, porque Jesus, ele demonstra o seu poder num homem que nunca ninguém fez nada por ele, e nem pode fazer hoje em dia. Os cegos de nascença. Quem nasce cego, geralmente morre cego. Nunca se foi feita a cura de um cego de nascença. Mas aqui foi a única vez. Vamos ler então o que a palavra de Deus nos fala. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que em outra tradução é mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Meus queridos, o povo judeu tinha o ditado de que os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram. Era assim, porque eles tinham a ideia de que o pecado de um valia também para a geração dele até a quarta geração. A Bíblia fala isso lá no Velho Testamento. E os judeus tinham essa dúvida: quem pecou? Ele ou os pais dele? Se ele já nasceu cego, ele não teve tempo de pecar, não é isso? Então só podia ser os pais dele. Olha só a resposta de Jesus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aquele homem já era um homem escolhido para que Jesus atuasse naquele dia, para que ficasse registrado aqui na palavra dele, e depois de 2021 anos, nós pudéssemos chegar ao conhecimento através da leitura e de ouvir a própria Escritura, falando sobre este grande milagre que Jesus fez. O texto continua dizendo, verso 4:
convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus aqui começa a colocar diante das pessoas que estavam ao seu redor, diante dos leitores e diante de nós hoje, que ele precisava cumprir uma missão, um propósito aqui na terra. E o propósito de Jesus era e é e vai continuar sendo até a volta dele a salvação do ser humano. Salvar o homem. O propósito de Jesus não era curar. O propósito de Jesus não era alimentar ninguém de fome com milagres. O propósito de Jesus não era transformar a água em vinho. No entanto, ele fez essas coisas para mostrar que se ele pode fazer essas coisas, ele também pode salvar. Ele também pode salvar o ser humano. Então ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Jesus foi enviado pelo Pai. A Bíblia diz isso, né? Porque Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, o único Filho, João 3,16, né? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida para sempre, a vida eterna, a vida sem fim. Pois bem, e ele disse: deixa eu andar rápido, porque de noite ninguém pode trabalhar. Ele aí coloca uma expressão à noite, porque noite lembra trevas, trevas lembra escuridão, na escuridão ninguém mais pode fazer nada. Eu lembro de uma vez que saí para pescar com alguns colegas e fomos mar adentro, e lá não tinha nenhum farol e nada, e era um breu total. Era escuridão que você podia meter o dedo no olho do companheiro assim, e ele não enxergava e nem você. Aí tínhamos que ter uma luz de navegação na embarcação e lanternas para poder saber o que estávamos fazendo. Escuridão é algo muito sério, né? É algo que apavora. E Jesus falou assim: olha, vem o tempo da escuridão, em que as obras de Deus não serão manifestas. E esse tempo está chegando, que é o tempo das trevas. E convém que eu faça as obras do Pai enquanto é dia. Ele diz isso, não é? Verso 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus, enquanto esteve aqui, ele passou a iluminar toda a multidão, todos os povos, todas as pessoas. Quando Jesus deixou a gente e foi para o céu, quem se tornou a luz do mundo? Nós, os crentes, que temos a luz de Jesus refletida em nós, para iluminar o caminho das pessoas. Eu fico imaginando, se não fosse a Igreja de Cristo nos dias de hoje, como estaria esse mundo? Quantos Lázaros nós não teríamos aí espalhados? Quantas pessoas não estariam tirando a vida uns dos outros e rindo? Mas a igreja permanece aqui, e enquanto ela está aqui no mundo, ela reflete a luz de Cristo. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos, enquanto estamos aqui, aqueles que perpetuam a obra de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, olha o que ele fez. Será que a medicina apoiaria tal prática? Diz o texto que ele cuspiu no chão, na terra, e com a saliva ele fez um lodo, talvez com o dedo, né? E pegou e untou, lameou os olhos daquele que era cego de nascença, e disse àquele cego, olha bem a expressão dele:
vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Algumas coisas nesse versículo nos chamam a atenção. Esse versículo diz que Jesus fez uma coisa irracional, ou seja, uma coisa que nós não podemos crer aos olhos humanos. Lama com saliva, passar no olho e a pessoa abrir os olhos para a luz do dia. Eu fico pensando, irmãos, no poder de Jesus. Se Jesus pode fazer isso com uma lama, o que ele não pode fazer mais com um simples toque? Aliás, uma vez uma mulher estava com hemorragia desde toda a sua vida, e ali estava uma multidão apertando Jesus, e ela simplesmente tocou em Jesus, né? Diz o texto, e ela foi curada. E Jesus, percebendo o que houvera acontecido, ele diz: alguém me tocou. Mas, Senhor, tanta gente te tocando, quem que eu vou saber quem foi que... Não, eu sei que alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aí então aquela mulher foi curada, e ela disse do que ela foi curada para Jesus. Eu imagino que poder maravilhoso este. Mas eu também percebo no texto que depois que ele untou os olhos do cego, ele deu uma ordem àquele cego: vai e lava-te. Não é em qualquer lugar, não é na pia do banheiro, não é... Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Vai lá naquele lugar. Aquele homem podia dizer assim: esse moço olha, fez um monte de lama, botou no meu olho aqui, e quer que eu vá lá naquele tanque? Olha, eu vou fazer em casa mesmo. Eu vou pegar qualquer outro produto, vou botar, não vou lavar com água. Vou botar água boricada, vou botar um colírio, alguma coisa para melhorar a minha vista. Está cheia de areia, cheia de lama. No entanto, ele obedeceu. Ele disse: o que eu tenho a perder? Se eu conheço a fama desse Jesus, se eu conheço que esse Jesus já fez vários milagres aí, o que eu tenho a perder? Eu só tenho a ganhar, eu vou obedecer. E ele foi, queridos, e voltou, e lavou-se e voltou vendo. Ele só recebeu de Deus o milagre porque ele creu, porque ele obedeceu e porque ele teve fé. Então, aí vem a repercussão da coisa, né? Quando alguma coisa extraordinária acontece, já cria logo um burburinho, né? Cria logo uma coisa boa entre eles. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Olha só, além de cego, ele era mendigo. Ele ficava pedindo as coisas. Agora ele não precisava mais pedir as coisas, porque ele tinha visão perfeita, podia trabalhar. Diz o texto que ele tinha família, né? A gente vai descobrir mais à frente um pouquinho que ele tinha família, mas assim mesmo ele mendigava. Eu fico pensando na situação de várias pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, estão nas ruas, que têm suas famílias, que estão desorientadas, que estão passando por necessidade. Talvez você tenha alguém na sua própria família que precise desse Jesus. Talvez não seja cego das vistas, mas é cego no coração, né? O coração não crê, não acredita, não vê com os olhos espirituais.
Então os vizinhos, eles se maravilhavam daquilo e diziam-lhes, verso 10, uns diziam, verso 9, é este, e outros, parece-se com ele. E ele mesmo dizia, sou eu. Olha só, 3 impressões é interessante. É ele. Não, parecendo com ele, não tem certeza. E ele mesmo diz, não, gente, olha, sou eu mesmo. Eu sou aquele que vocês viram assim naquela situação. Sou eu que estou vendo, sou eu que estou podendo correr, sou eu que podendo falar com vocês com essa alegria toda que eu tenho no meu coração. Meus irmãos, quando Jesus faz algo na vida da gente, de verdade, o desejo que dá é o desejo de dizer, Ele que fez em mim, sou eu mesmo. E a gente vai ver isso aqui mais na frente. Diziam-lhe, pois, como se abriram-lhe os olhos? Como isso aconteceu? Como é que foi? Conta essa experiência para a gente. Aquela experiência aguçou a curiosidade deles, homens. Como a gente também, ao ler o texto, fica assim, desejoso de que Jesus faça também nos dias de hoje tais coisas. Pois bem, ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E me disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Eu fui, lavei-me e vi. Que coisa maravilhosa! Então eu ouvi o que ele me falou, né? Eu tomei a direção e eu caminhei para o tanque de Siloé. Eu não fiquei parado esperando que me levassem. E eu recebi a cura. Olha, 3 coisas que Deus quer que nós façamos na vida, né? Uma é ouvir a voz dEle. A segunda é tomar uma atitude com relação ao que Ele está mandando. E a terceira é receber, tomar posse daquilo que Ele tem nos dado para a nossa vida. Diz o texto ainda, verso 12, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não, antes, né? Assim, esse mesmo verso, disseram-lhe, pois, onde está ele? Responderam, não sei. Então, eles levaram aos fariseus. Quem são os fariseus, né? Nós aqui, num domingo, dissemos que os fariseus eram um partido político dentro do judaísmo, que eram cumpridores da lei, assim, severamente, né? Dura lex sed lex, ou seja, cumprindo duramente a lei. Quando eles chegaram lá nos fariseus, levaram aquele homem que tinha sido cego, agarraram ele, levaram lá para poder apresentar aos fariseus, que eram um grupo importante dentro do judaísmo. Mas era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Aí tinha um problema, porque o sábado para o judeu era e continua sendo um dia tão sagrado que ninguém pode fazer nada. E Jesus tinha feito a cura num sábado. E agora? Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar como ele tinha visto, como ele vira, e ele respondeu e disse-lhes, ele pôs lodo sobre os meus olhos, lavei-o e vejo. Lavei-me e vejo. A mesma resposta. Então, os fariseus diziam, este homem não é de Deus. Olha bem, o próprio Deus sendo insultado, né? Esse homem não é de Deus. Por quê? Porque ele não estava cumprindo o sábado. Ele não estava cumprindo a lei que estava lá no Velho Testamento. Como
Como, pois não guarda o sábado? Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Aí já entrou um questionador aqui na situação. Vocês estão dizendo que ele não é de Deus. Como que pode um homem comum, um homem pecador, fazer um sinal desse? Se não é Deus, se não é de Deus. E havia dissensão entre eles. Começaram a divergir em suas opiniões. Pois bem, queridos, verso 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que abriu os olhos? E ele respondeu: que ele é profeta. Olha aí, não teve dúvida para ele. Esse homem é um homem enviado de Deus. Profeta é enviado de Deus. Esse homem é profeta. E aí, meus irmãos, os judeus, porém, não creram que ele tinha sido cego. Puseram agora em dúvida a cegueira dele. E que ele agora estava vendo, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Mandaram chamar os pais. Agora a gente vai tirar a prova dos 9. Vamos ver se esse homem realmente era cego ou não era. E aí perguntaram aos pais. Olha só o que os pais falaram. Este é vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Aí os pais responderam, verso 20. Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como ele agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe, e ele mesmo lhe falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então estavam com medo. Os pais daquele cego sabiam, ouviram ele falar, tinham o testemunho do povo, tinham o testemunho das pessoas que estavam ali, mas eles não quiseram se comprometer porque eles também eram judeus e não queriam ser expulsos da sinagoga. Veja, tudo é político, né? O sistema é todo político. Mandaram perguntar ao próprio rapaz. Por isso é que eles disseram: tem idade, perguntai-o a ele mesmo. Chamaram o jovem novamente. Vem cá. Verso 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: pois, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Ou seja, olha, gente, vocês podem chamar ele do que vocês quiserem, mas tenham certeza, ele realmente fez com que eu enxergasse novamente. Passasse a ter na minha vista, coisa que eu não tinha desde que nasci. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que testemunho maravilhoso, que coisa boa. Ele respondeu, e tornaram a dizer: que te fez ele? E ele diz: ele abriu os meus olhos. Ele abriu os meus olhos. O texto se desenrola e vai, mas eu quero fechar esse texto dizendo que no verso 35, Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse: crês tu no Filho de Deus? Agora, está contando aqui do encontro que Jesus teve com eles, depois deles terem expulsado aquele cego da sinagoga, por causa da fé dele em Cristo. E ele diz: você crê no Filho de Deus? E ele diz: quem é ele para que eu creia? Eu sou o que falo contigo. Eu sou o Cristo. E ele disse: creio, Senhor. Que mensagem poderosa está aqui para nós nesta noite.
Primeiro que Jesus ainda ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda nem sofre variação. Ele é o mesmo Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus das causas impossíveis, porque tudo é possível ao que crê. Jesus, ele veio ao mundo para salvar e buscar e salvar aquele que se havia perdido. E somos nós os que andávamos em trevas, sobre nós caiu a luz que é Jesus. E esse Jesus veio libertar. Por isso ele se manifesta na vida das pessoas que a ele vão. O texto de domingo passado: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Volte ao Senhor, que se compadecerá dele, porque o Senhor é misericordioso em perdoar. Pois bem, queridos, aquele homem, Jesus estava passando naquele lugar, aquele homem teve um encontro com Jesus, Jesus curou aquele homem obedeceu, lavou os olhos, ficou vendo, e agora aquele homem diz: quem é esse Senhor para que eu possa crer nele? E ele diz: eu sou, eu que falo contigo. Que experiência maravilhosa de conversão. A principal vitória daquele homem não foi ter a vista aberta, porque ele já estava acostumado com a vista do jeito que era. Desde que nasceu nunca viu a luz do dia. Então para ele não fez muita diferença, né? Fez uma grande diferença sim, ele enxergou tudo. Mas eu digo que se ele ficasse assim também ele ia continuar vivendo. Só que a maior coisa que Jesus fez na vida dele foi fazê-lo crer no poder dele, que ele era Deus. Eu não sei qual o problema que você enfrenta, eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta atualmente, eu não sei como anda a sua vida, se você luta com algum pecado, se você luta com alguma coisa que está te atormentando. O apóstolo Paulo lutou contra um espinho na carne, e o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas eu quero dizer uma coisa: se a gente clama a esse Deus, se a gente invoca a esse Deus, se a gente chama esse Jesus para a nossa vida, se a gente ouve e obedece ao que esse Deus tem para nós, certamente a cura vem, e muito mais, a salvação de Cristo. Nesta noite, Jesus quer fazer isso contigo. Nesta noite, Jesus quer fazer isso com a sua casa. Nesta noite, Jesus quer dar vista a você. Lá no finalzinho do texto, na conversa que ele tem com os fariseus, Jesus com os fariseus meio doídos dizem assim: o Senhor está nos chamando de cegos? Ele diz assim, Jesus diz assim para eles: não, porque vocês estão vendo e não estão crendo porque não querem. Vocês não são cegos. Veja lá no verso, vou até ler o verso para que nós possamos realmente registrar, né? Verso 39, e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aí eles se doeram e disseram assim, aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. A pior cegueira do homem no mundo é continuar vivendo no pecado. Porque nós temos a verdade que nos liberta do pecado. No entanto, as pessoas querem continuar na prostituição,
querem continuar na bebedeira, querem continuar no desamor, querem continuar em todas as coisas que continuam. Mas Jesus veio para libertar a gente dessa prisão, que parece liberdade, mas está entre aspas. Ah, pastor, mas se eu for à sua igreja, eu não vou poder mais ir à praia. Quem disse que não? Ah, pastor, mas eu gosto tanto da minha cervejinha, porque ela te escraviza. Ah, eu gosto tanto do meu cigarro, porque ele te escraviza. E você nem percebe. Mas se você entrega a vida a Jesus, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sereis livre verdadeiramente. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe nesta noite. E que você possa dar esse passo ao lado de Jesus. Tomar essa atitude ao lado dele. Crendo que ele verdadeiramente é o Senhor da sua vida. E é o seu Salvador. Amém? A você que está em casa, querido, uma noite abençoada, uma noite cheia de paz, mas uma noite de uma decisão para sempre na sua vida. Jesus quer entrar dentro do seu coração e quer curar aquilo que está te incomodando. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos despedir do culto desta noite com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, povo de Deus aqui reunido, e com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a terra, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Deus te abençoe.